Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Achei fantástico o entrelaçamento aí entre todos os temas dessas aulas. Então, a minha aula ficou mais fácil depois da aula do André e do Marcelo. O tema é: será que tem sentido a gente associar o inibidor de ciclina quando a gente vai fazer hormonioterapia neoadjuvante? Então, a primeira pergunta, né, o André já trouxe, mas é para quem que a gente vai fazer a hormonioterapia neoadjuvante? Então, habitualmente, a gente vai fazer para aquelas pacientes idosas, as pacientes que têm comorbidades e para aquelas pacientes que têm um tumor com alta expressão dos receptores hormonais. E aí, qual que é o nosso objetivo principal? É fazer com que a gente consiga fazer uma cirurgia mais conservadora. Então, para isso é importante a gente pensar que se eu quero fazer uma cirurgia mais conservadora, eu quero ter efetivamente uma diminuição do tumor, do tamanho do tumor, e não só uma diminuição da proliferação tumoral. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que, né, ter bastante em mente nessa aula, porque isso é bastante importante. E, obviamente, que a gente sempre vai tentar querer poupar, se possível, a paciente de quimioterapia, por conta de todos os efeitos colaterais indesejados que vêm junto com a quimio. Então, aqui esse estudo é um estudo bastante interessante de hormonioterapia neoadjuvante, que ele tenta selecionar quem é a paciente ideal para receber a hormonioterapia com base na resposta hormonal. E aí, o que esse estudo mostrou para a gente? Que aquelas pacientes que têm uma resposta hormonal, e aí o que a gente chama de resposta hormonal? Aquelas que o KI67, depois de 3 a 4 semanas de uso da hormonioterapia, caiu para 10 ou menos. Então, essas pacientes que têm uma resposta hormonal, independente da idade, independente, né, se elas tinham nenhum linfonodo comprometido ou se elas tinham até 3 linfonodos comprometidos, elas tiveram desfechos muito satisfatórios sem a quimioterapia, então só com a hormonioterapia. E aí, no segundo gráfico, a gente tem que ficar atento em relação à taxa de resposta patológica completa, que essa paciente que é bastante sensível à hormonioterapia, habitualmente a gente não vai ter resposta patológica completa muito importante, se for com hormonioterapia e se for com a quimioterapia também. Então, ela responde muito bem à hormonioterapia, ok, mas a gente não vai esperar uma resposta patológica alta. E aí, obviamente, que em oncologia a gente pensa cada vez mais em qualidade de vida e toxicidade. Esse é um desfecho que já tem estado cada vez mais presente no desenho dos estudos de fase 3, porque a gente sabe que as pacientes que fazem quimioterapia, elas têm uma piora da sua qualidade de vida. Então, mesmo quando a gente associa os inibidores de ciclina, a gente preserva a qualidade de vida em diversas funções e escalas aí dos nossos questionários. Da onde que vem essa questão? Vou associar o inibidor de ciclina no cenário neoadjuvante. Isso já foi mostrado, então, anteriormente. A gente já tem, né, os diversos estudos de fase 3, mostrando que quando a gente associa inibidores de ciclina, a gente aumenta a taxa de resposta, a gente prolonga a sobrevida livre de progressão, ganha em sobrevida global. A gente já tem estudos que mostram para a gente que quando a gente compara inibidor de ciclina com quimioterapia, a taxa de resposta A taxa de resposta é importante, talvez até maior com hormonioterapia inibidor de ciclina, com ganho em sobrevida livre de progressão versus quimioterapia, que é uma coisa que antigamente a gente não pensava, a gente achava que quimio necessariamente era melhor, hoje a gente sabe que isso não é necessariamente uma verdade. E como o Antonini falou, a gente já tem benefício também dessas drogas no cenário adjuvante. Então, se eu tenho benefício no metastático, tenho benefício no adjuvante, por que eu não teria na neoadjuvância? O mecanismo de ação, aqui, rapidamente, para a gente lembrar que ele não é necessariamente, não é citotóxico, né? Não vai fazer as células morrerem, ele trava a síntese, o ciclo celular na fase de G1 para a síntese. E aí, o que a gente tem, então, de estudos da neoadjuvância? A gente tem o estudo NeoMonarch, que mostra que o abemaciclib ele é um potente inibidor do ciclo celular. A gente vê, quando a gente associa o abemaciclib à hormonioterapia, a gente tem uma queda expressiva do KI67. E aí, a gente tem esse estudo PALET, que ele vem reforçar isso. Então, quando a gente associa o inibidor de ciclina, o palbociclib aqui, à hormonioterapia, a gente tem uma queda significativa do KI67, o que não se traduziu em resposta clínica. Então, quando o KI67 cai, mas a resposta clínica é semelhante
do que se a gente fizesse a hormonioterapia isolada. E aí esse grafiquinho embaixo, ele é bastante interessante, que ele mostra que existe, quando a gente associa o inibidor de ciclina, uma queda nessa proteína chamada CPARP, que tem a ver com a apoptose. Então, mostrando para a gente, eu dou inibidor de ciclina, eu diminuo essa molécula que tem a ver com a apoptose, então as células é como se entrassem menos em apoptose. Eu travo, mas elas não necessariamente isso quer dizer que vai ter uma morte celular propriamente dita. O próximo estudo, né, o PAU, foi um estudo mais moderninho, que então ele tentou comparar a hormonioterapia associada ao inibidor de ciclina com a quimioterapia. E aí aqui a gente vê que a população que entrou foram as pacientes que pelo Prosigna eram luminais B ou luminais A com linfonodo positivo. Então eles queriam saber, a pergunta é, será que eu associar o inibidor de ciclina eu posso substituir a quimioterapia? E o que a gente vê que, em relação à resposta clínica, foi a mesma coisa, inibidor de ciclina versus quimioterapia. E em relação ao tipo de cirurgia, então eu não tive uma maior taxa de cirurgia conservadora, mas eu tive, sim, com a quimioterapia, um pouco mais de resposta patológica completa, mas também tive mais descontinuação de tratamento e mais toxicidade. O próximo estudo é o Coralin, que também comparou o inibidor de ciclina com quimioterapia, e aí eles queriam saber se existia com essa associação um downstage molecular, e aqui ele não usou o Ki67, usou esse risco de recorrência, que é uma assinatura derivada do PAN50, que usa tanto características moleculares como o tamanho molecular. E aí o que a gente vê é que quando a gente usa o inibidor de ciclina, a gente tem uma queda desse risco de recorrência, semelhante à quimioterapia, mas, de novo, a resposta patológica completa foi maior com a quimio do que com a associação. Então, a conclusão desse estudo é que, sim, deve ter um grupo de pacientes que se beneficia da hormonioterapia com inibidor de ciclina, mas ele não trouxe informações para a gente em relação à sobrevida livre de doença ou sobrevida global. E aí a gente tem um estudo, o Ribolaris, que foi apresentado na ESMO do ano passado, e aí esse é um estudo mais interessante, que pegou pacientes com alto risco clínico, que foram tratadas no cenário neoadjuvante com ribociclib e hormonioterapia, e aí ele fez uma avaliação da resposta, usou a resposta à hormonioterapia para tentar entender se essa paciente que responde biologicamente, ela pode ser poupada da quimio. Então, as pacientes que tiveram uma diminuição do risco de recorrência, elas não receberam quimio, elas seguiram na adjuvância com o inibidor de ciclina e a hormonioterapia. E o objetivo primário desse estudo é avaliar a sobrevida livre de doença à distância. A gente ainda não tem esse dado, mas quem era a população que entrou? Então, eram pacientes de alto risco, e aí o que a gente vê é que a queda, então, da diminuição, né, do risco de recorrência, 50%, era uma queda que foi até mais importante do que nos estudos prévios que a gente tinha. E a taxa de cirurgia conservadora, de novo, aqui, não mudou. A conclusão do que a gente tem de análise hoje ainda desse estudo é que, sim, há um grupo de pacientes que pode se beneficiar da neoadjuvância sem químio, mas ainda não temos informação se isso vai se traduzir em ganho de sobrevida livre de doença. E o último estudo que eu trouxe é o Adapt Cycle, que é um estudo que propriamente deve responder essa nossa pergunta. Então, aqui, pacientes de alto risco clínico, elas foram submetidas à hormonioterapia neoadjuvante, aí foram operadas. E aí ele seleciona as pacientes que tiveram uma resposta, uma diminuição desse risco de recorrência, então uma resposta biológica à hormonioterapia, elas vão ser randomizadas, foram randomizadas para seguir a adjuvância com o ribociclib e o inibidor de aromatase ou fazer quimioterapia. E o objetivo primário desse estudo é a sobrevida livre de doença. Então, a população, de novo, aqui é uma população de alto risco. E o que a gente já tem de dados? A resposta clínica foi um pouco maior com a quimioterapia do que com o inibidor de ciclina. E aí, de novo, a gente vê que, em relação à taxa de resposta patológica completa para as pacientes que são responsivas à hormonioterapia,
não é muito importante, não é muito diferente inibidor de ciclina versus quimioterapia. Mas ainda não temos, não tivemos o tempo hábil para ter o endpoint, a resposta de sobrevida livre de doença invasiva, que é o que vai trazer uma informação bastante importante para a gente. Então, sobre esse tema, qual é a conclusão? A gente não dá para a gente fazer uma extrapolação do tipo, se é bom no metastático, se é bom na adjuvância, necessariamente vai ser na neoadjuvância. Então, a gente sabe que ele promove, a associação promove um downstaging molecular com queda do risco de recorrência, queda do KI67, que tem as pacientes que respondem a essa hormonioterapia neoadjuvante, elas podem eventualmente ser poupadas de quimioterapia, com todos os efeitos colaterais inerentes ao tratamento, mas que a queda do KI e a resposta ao risco de recorrência, isso não necessariamente equivale a uma resposta clínica e nem uma resposta patológica. Então, a pergunta é, eu tenho guideline hoje, eu tenho autorização e eu já tenho, mais do que autorização, eu tenho um grande motivo que me dê segurança para fazer essa associação na neoadjuvância? Então, para mim, a resposta é não. Gostaria de agradecer e estou à disposição. Obrigado, doutora.